Olá, turma! Eu venho por meio deste vídeo para continuarmos nossa conversa sobre bioquímica. Como falei em aula, essa parte inicial da bioquímica nós vamos estudar as macromoléculas, vamos estudar os principais componentes que compõem as células e são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Já falamos sobre alguns tipos de moléculas, como por exemplo os compostos inorgânicos, que incluem a água e os sais minerais, e também sobre alguns compostos orgânicos, que já falamos sobre os carboidratos, e agora vamos falar sobre os lipídios. Então, para ficar mais fácil de digerir todo esse conteúdo, vamos quebrar em algumas partes. Então, nessa aula, vamos falar basicamente sobre as funções dos lipídios. Após isso, vamos falar sobre a estrutura e sobre alguns componentes importantes que são importantes para essa família. Então, os lipídios, quais são as características deles? Eles são moléculas que possuem uma baixa solubilidade em água, o que isso quer dizer que se você misturar com água, ele não vai interagir com ela. Por quê? Porque na propriedade química, os lipídios interagem muito melhor entre si do que com a água. Então, se você tentar misturar um lipídio com a água, ele prefere ficar aglutinado consigo mesmo, com moléculas iguais às suas. Então, por exemplo, se você mistura o óleo, que é um exemplo de lipídio, com água, ele não vai interagir com a água, vai ficar separado. E por que ele fica na parte de cima? Porque geralmente os lipídios eles compõem substâncias que possuem uma baixa densidade. Então ele possui uma baixa massa por volume. Então ele vai ficar geralmente na parte de cima, que possui uma densidade menor. Além disso, ele não se dissolve bem em água, mas se dissolve bem em solventes orgânicos, como por exemplo um álcool, um éter, um clorofórmio. Então ele vai se dissolver bem nessas substâncias. Todo mundo aqui já deve ter tentado lavar uma mão oleosa só com a água. Não conseguiu, né? Porém, se você pegasse um solvente orgânico como álcool, ficaria mais fácil. Mas geralmente a gente utiliza sabão, porque o sabão ele é um sal, quimicamente falando, que se dissolve bem tanto no meio aquoso quanto no meio gorduroso. Então ele facilita que com a água eu remova aquele lipídio. Então esse lipídio ele tem uma natureza chamada de hidrofóbica, porque ele possui como se fosse uma aversão à água. Os lipídios, quais são as funções básicas deles? Podemos lembrar dos carboidratos. Os carboidratos, nós vimos que eles possuem função de fornecer energia e também funções estruturais. Os lipídios também, eles podem tanto fornecer energia, como também podem fornecer estruturas. Basicamente, os lipídios, eles vão fornecer energia, porém em um segundo plano, mais como uma reserva energética, porque o nosso corpo prefere utilizar carboidratos em primeiro plano. Então, se nosso corpo tiver que escolher uma primeira fonte de energia, ele vai escolher os carboidratos. Entretanto, se faltar carboidrato ou não tiver carboidrato suficiente, o nosso corpo vai começar a utilizar os lipídios. Então, os lipídios têm a função energética, principalmente quando eu falo de reserva, para quando faltar ou tiver pouco carboidrato, e também função estrutural, como por exemplo a membrana celular, a membrana plasmática, que ela é composta por lipídios especiais chamados de fosfolipídios. O lipídio, uma molécula de lipídio, quando metabolizada, ela fornece mais energia do que um carboidrato. Por isso ele fica em segundo plano para quando o corpo precisar dessa energia extra. Então, quando metabolizado pela célula, eles fornecem até 9,4 quilocalorias de energia, que é 2,25 vezes maior do que o que é fornecido pelos carboidratos.
A maior reserva energética do nosso corpo é composta por lipídios. Existe outro tipo de reserva energética? Existe. Nós vimos, por exemplo, que os carboidratos podem ser reservados na forma de glicogênio. A glicose que tem em excesso no sangue, ela é reservada no fígado sob a forma de um polissacarídeo que é conhecido como glicogênio. Porém, a maior massa de reserva energética que temos no nosso corpo são os lipídios. E onde é que a gente tem lipídio distribuído no nosso corpo? Em células que são especializadas em reservar lipídio, que são chamados de adipócitos. Adipócitos são essas células bem aqui, ó. Elas têm essa estrutura especial. Reparem, é como se fosse de uma célula qualquer. Ela tem um núcleo, ela tem um citoplasma, mas tem um detalhezinho bem grande, né? Ela tem aqui uma vesícula que vai compor e que vai preencher com muito lipídio. Então ela consegue armazenar uma alta quantidade de lipídio em seu citoplasma. Então, quando o nosso corpo vai precisar de energia, vai precisar utilizar esse lipídio, o adipócito vai liberar as moléculas de gordura para que o nosso corpo possa utilizar como fonte de energia. Então, quando a gente vê aquela gordura abdominal, aquela gordurinha que tanto chateia muita gente, ela é composta por um número enorme de adipócitos que estão armazenando essa gordura. Então, no nosso corpo, a principal função dos lipídios, uma das principais funções, é de reserva de energia, que ele faz por meio das células especializadas que são chamadas de adipócitos. Onde é que eu mais encontro adipócito? Então, abaixo da nossa pele, na última camada da nossa pele. Na primeira camada da nossa pele, a gente tem a epiderme. Embaixo da epiderme, a gente tem a derme. E abaixo da derme, a gente tem a hipoderme. Na hipoderme, que é essa terceira camada, ela é rica em adipócito. Então, por exemplo, em algumas regiões do corpo, ela vai ter uma maior concentração de adipócito do que outras. Então, por exemplo, a região do abdômen, da barriga, é uma região que concentra muito adipócitos. Por isso que, quando a gente acaba consumindo mais alimento do que a gente gasta, parte dessa energia, parte desse alimento vai acabar sendo armazenado na forma de lipídio dentro dos adipócitos da barriga, assim como de outras regiões, da papada, da bochecha, do braço, que pode variar de pessoa para pessoa. Então aqui, nessa outra imagem, a gente tem um corte do tecido adiposo. O que é o tecido adiposo? É o conjunto de células adiposas, é o conjunto de adipócitos. Então observem aqui, nos cortes que a gente observa no microscópio, a gente vê o adipócito dessa forma aqui. Ah, professor, mas por que ele está branco? É porque nas preparações para poder ver no microscópio, a gente aplica algumas substâncias que são capazes de dissolver os lipídios. Então, as regiões que estavam lipídio ficam sem nada, por isso ficam brancas. A luz passa porque não tem mais nada. O lipídio ele foi removido. Então, a gente vê essas lacunas aqui, que eram as regiões em que estava armazenado os lipídios. Para que mais que lipídio serve de reserva energética? Não é só para a gente. Plantas também utilizam lipídio como reserva energética. Então, por exemplo, muitos tipos de sementes oleaginosas, como a castanha, por exemplo, e amendoim, eles são ricos em alguns tipos de lipídios. Para quê? Para que quando for crescer uma nova planta a partir daquela semente, ela tenha reserva energética para crescer, para utilizar como energia para o seu crescimento. Outro exemplo, todo mundo já ouviu falar que muitos animais eles hibernam durante o inverno. Só que antes de hibernar durante o inverno, eles consomem uma alta quantidade de alimentos para conseguir criar um tecido adiposo resistente, que vai favorecer uma proteção térmica
e também vai servir de reserva energética durante os meses que ele vai ficar dormindo. E quando você tem um tecido adiposo, você tem uma reserva energética, mas você não consome mais nenhum alimento. Por exemplo, em alguns locais, muitas pessoas elas ficam sem se alimentar por falta mesmo de alimento. O que é que ocorre com o corpo de uma pessoa que não recebe mais alimento? Primeiro que o corpo ele vai tirar energia da sua reserva principal, que são os lipídios. Ele vai remover esse lipídio que estava armazenado para fornecer energia. Acabou o lipídio, ele vai começar a apelar para outras fontes de energia, como consumo de proteínas, consumo de outras macromoléculas, e por isso uma pessoa que ela não tem um aporte nutricional adequado, ela começa a emagrecer de forma geral, porque vai perdendo tecido adiposo, depois vai perdendo músculo e perdendo outras estruturas. Só uma correção, um dos primeiros aportes de reserva de energia é o glicogênio que está no fígado. Então o corpo ele pode liberar a glicose do glicogênio, só que a maior reserva energética que nós temos são os lipídios. Então a gente acaba apelando muito para os lipídios. Todo mundo já deve ter percebido que muitas pessoas, quando estão um pouco acima do peso, ou assim, bem acima do peso, elas têm uma tendência a suar mais. Mas por quê? Porque elas sentem mais calor. Os lipídios, que fazem parte, que recobrem a hipoderme, que é aquela terceira camada da pele, eles acabam fornecendo um isolante térmico e acabam acumulando muito calor por corpo. Então isso é importante em algumas situações, como por exemplo, alguns animais, quando chega algumas épocas do ano em que o frio é muito intenso, eles comem bastante alimento para poder criar uma reserva de lipídios que irão fornecer um isolante térmico, que irão evitar que aquele animal passe muito frio, que o animal ele perca muito calor para o meio. Então acaba fornecendo um isolante, como se fosse um isolante térmico. Outro exemplo de como os lipídios eles podem ser importantes como forma estrutural é que eles também podem ser isolante elétrico. Todo mundo já deve ter, a todo momento mexe com fios. Ou o fio de um carregador de celular, o fio de um ventilador. Mas quando você pega no fio e coloca na tomada, você não leva um choque. Por que você não leva um choque quando pega em um fio? Claro, um fio que está encapadinho, porque ele tem uma capa protetora. Uma capa protetora que impede que aquela energia passe para você e que faz com que a energia elétrica passe com maior rapidez. No nosso corpo, nós também temos transmissão elétrica, só que é no nosso sistema nervoso, a partir dos nossos neurônios. E os neurônios, eles também têm como se fosse uma capinha, que tanto facilita que a transmissão elétrica seja mais rápida e eficiente. Então aqui na imagem a gente tem um exemplo de um neurônio. O neurônio é esse tipo de célula que ela tem essas ramificações, que é para poder se comunicar com outras células, e tem essa ramificação maior, que nós chamamos de axônio. Esse axônio ele pode acabar direcionando um sinal para uma célula que está distante. Então, a partir desse axônio, o neurônio pode, por exemplo, mandar em uma célula muscular, mandar em uma glândula, mandar em outro neurônio. E para que essa transmissão daqui do corpo celular para o axônio, até o final do axônio, ela seja rápida, esse axônio ele é coberto por uma bainha, chamada de bainha de mielina, que ela é composta por algumas proteínas e também por lipídio.
Então, esse lipídio que recobre essa bainha, que faz parte dessa bainha de mielina, serve como fosse um isolante elétrico que acaba facilitando a função do neurônio. Mas, professor, e se eu tirar esse lipídio? O neurônio ele vai funcionar de forma deficiente. Alguns tipos de doenças têm como característica a destruição dessa bainha de mielina. Aí a pessoa ela acaba tendo um problema motor, não consegue se mover de forma adequada, não consegue mandar sinais elétricos de forma adequada a partir do seu sistema nervoso central. Outra parte muito importante dos lipídios é que um tipo especial de lipídio é o principal componente da nossa membrana plasmática, nossa membrana celular. Esse tipo especial de lipídio a gente chama de fosfolipídio. Então, a membrana plasmática, a nossa membrana celular, ela é composta por duas camadas de fosfolipídios. Então aqui ó, a gente tem a primeira e aqui a gente tem a segunda. O fosfolipídio ele é um lipídio especial. Vocês lembram que eu falei que os lipídios não se misturam com água? Os fosfolipídios eles se misturam com água, porque eles têm uma região que tem afinidade por água e tem uma região que não tem afinidade por água. Então aqui, ó, cada cabecinha dessa daqui representa um fosfolipídio. E essa cabecinha é a região que possui o átomo de fósforo e que tem uma afinidade pela água. Já essa cauda aqui, ó, que cada fosfolipídio tem como se fosse duas caudas, ela não tem afinidade pela água. Então, na hora de formar uma membrana plasmática, os fosfolipídios se organizam dessa forma aqui. Forma duas camadas, em que tanto na camada extracelular, fora da célula, como na camada intracelular, dentro da célula, a cabeça hidrofílica, ou seja, que tem afinidade pela água, fica para o lado de fora, enquanto as caudas, que são hidrofóbicas, ficam para a região de dentro, se protegendo da água. Então, por isso que eu tenho essa formação dessa membrana plasmática tão especial e tão importante para nossas células. Os lipídios também são importantes para a formação de algumas vitaminas, como a vitamina K, E, D e A. Para lembrar, podem lembrar de queda, KEDA. Essas vitaminas, para formá-las, são importantes no metabolismo de lipídios. Elas são vitaminas que também elas são hidrofóbicas, então elas não saem por aí no sangue e se misturando com a água. Elas têm que ser armazenadas porque elas não têm afinidade com a água para ser transportada. Os lipídios, especialmente um tipo de lipídio especial, que geralmente a gente ouve falar muito mal dele, porque ele pode, em algumas condições, favorecer o entupimento dos vasos sanguíneos, que é o colesterol. Então, o colesterol, ele não é um vilão. Ele faz muita coisa boa para o nosso organismo. Mas quando ele está em excesso, quando a gente tem muito colesterol no sangue, ele pode sim provocar muitos tipos de doenças, muitos tipos de acometimento. Porém, o colesterol ele é importante, por exemplo, para a síntese de hormônios, como, por exemplo, a testosterona, progesterona, que são hormônios sexuais, sendo a testosterona um hormônio sexual masculino e que dá as características masculinas, e a progesterona um hormônio sexual feminino, que dá as características sexuais femininas. E outros hormônios, como, por exemplo, o cortisol, que é um importante hormônio que atua na inflamação e atua sobre o metabolismo. Outra coisa que o lipídio pode fazer, principalmente porque eles estão geralmente espalhados no corpo, na região da hipoderme, é que eles acabam amortecendo os impactos que sofrem naquela região. Então, eles acabam diminuindo qualquer tipo de impacto que chegue a um órgão, porque as células acabam como se amortecendo aquela força física que aquela região sofre.
A gente pode ainda dividir os lipídios em dois tipos, de acordo com seu ponto de fusão. O que seria isso? Os lipídios, que eles são sólidos na temperatura ambiente, a gente pode chamar de gordura. Geralmente todo lipídio é chamado de gordura, na linguagem popular, mas as gorduras são os lipídios que são sólidos na temperatura ambiente. Já os óleos são os lipídios que são líquidos na temperatura ambiente. No caso aqui, traz o nome de glicerídeos, mas na próxima aula a gente vai ver por que eles são chamados de glicerídeos. É uma propriedade química especial deles. Então, geralmente, as gorduras, que são os lipídios, que são sólidos na temperatura ambiente, eles são de origem animal. Já os óleos, que são líquidos na temperatura ambiente, geralmente eles são de origem vegetal, são produzidos por plantas. Só que existem exceções. Não quer dizer que toda gordura é só de animal e todo óleo é só de vegetal. Porém, na maior parte das vezes é nesse sentido. Um ponto importante para a gente poder aplicar o que foi passado aqui é qual a importância do conhecimento sobre lipídios para a destruição do Covid-19. Então, gente, o Covid-19, para quem ainda é estranho esse nome, é nada mais do que o famoso coronavírus que está causando essa pandemia mundial. Esse vírus, ele tem uma estrutura especial. No seu interior, ele tem um ácido nucleico, assim como a gente, que vai garantir a sua função especial, que no caso desse Covid-19 é um RNA. Ele vai ter uma cápsula de proteína que o protege, e no exterior ele tem uma membrana formada por lipídio. Ele tem uma capa de gordura que o protege e serve de envoltório. Então, qual é a importância de saber que esse Covid-19 tem uma capa de lipídio? Que a gente chama de uma cápsula. Eles são vírus encapsulados, porque possuem essa cápsula de lipídio. Só uma correção, a gente geralmente chama de vírus envelopados. A gente chama isso aí não de cápsula, mas de envelope viral. Que seria esse envelope de lipídio que recobre esse vírus. Então a importância básica é essa. Aqui temos a estrutura do vírus, olha. A gente tem aqui o seu RNA, temos aqui proteínas e temos esse envoltório. Nós temos esse envelope que é formado por lipídios e temos algumas proteínas inseridas nesse lipídio. Essas proteínas que estão inseridas no lipídio, elas servem para ajudar a infectar a célula. Elas servem como um meio em que o vírus vai entrar naquela célula. E como ele tem um envoltório de lipídio, nós estudamos que os lipídios eles são hidrofóbicos, mas eles podem se dissolver em solventes orgânicos. E solventes orgânicos que são importantes, como por exemplo o álcool, sob a forma de álcool em gel, ele consegue dissolver essa membrana lipídica e acaba também jogando, acaba desestruturando essas proteínas e faz com que o vírus não consiga mais infectar nenhuma célula. Outra forma é o sabão. O sabão ele possui uma característica que a gente chama de anfipática, porque ele possui tanta afinidade por moléculas hidrofóbicas como por moléculas hidrofílicas. E aí ele tem uma região, uma cabeça hidrofílica e tem uma cauda hidrofóbica. E o sabão, quando interage com o vírus, a sua cauda hidrofóbica acaba interagindo com a membrana do envelope viral de lipídio e acaba desfazendo esse envelope viral, acaba também dissolvendo e essas proteínas, esses fragmentos de proteínas não mais farão parte desse envelope e o vírus não vai conseguir infectar, o vírus vai ser desintegrado, vai ser destruído. Então essa é a importância de entender as características dos lipídios e a importância deles. Então, gente, até a próxima aula. Lembre-se, fiquem em casa,
não deixe conteúdo acumular. Então, tchau!